Salve, salve, ofertando, olha só, vamos trabalhar aí dentro do universo de hardware, também já migrando para o universo do software, as estruturas básicas de identificação de dados, ou seja, trabalhar aí com as unidades de medida, como é feito essa mensuração de informações dentro do seu computador. O que acontece aqui é simplesmente a resposta àquela sua pergunta que às vezes surge quando você vai lá, compra um HD, esse HD tem lá uma descrição de tamanho, por exemplo, comprei um HD de 500 GB. Só que aí você chega lá na hora de olhar dentro do seu computador e você vai lá e vê a quantidade de espaço que aquele dispositivo possui e não aparece aqueles 500. Aparece uma informação um pouco diferente. Por que isso acontece? Simplesmente porque nós temos maneiras diferentes de representar os dados e aí surgem as questões de prova justamente fazendo esse comparativo, pedindo para você dizer, olha, eu tenho um determinado arquivo, esse arquivo cabe dentro desse dispositivo de armazenamento e aí você tem que fazer os cálculos e não tem para onde correr. Então vamos entender primeiro como surge toda essa representação básica. A informática, ela toma como base lá da sua criação, do seu surgimento, a representação numérica em que ela queria fazer cálculos e lá ela foi criada, os primeiros computadores, o ENIAC, o Mark II lá, eles foram criados com o intuito de fazer cálculos, ou seja, trabalhar com números aí realmente e apresentar um resultado numérico. Beleza, mas depois começamos a pensar em mais informações além só dos cálculos matemáticos. E aí pensou, como vamos representar essas informações? Foi aí que surgiu então aquela representação onde que os binários foram utilizados justamente fazendo a correlação com a própria lei, né, vamos colocar assim, mas as lógicas, né, as regras que foram apresentadas lá por George Boole, ou seja, as regras da álgebra booleana. E aí ele falou, ó, vamos considerar verdadeiro e falso. Ele pautou nisso. E na informática, para trazer essa representação diferente, simplesmente eles pensaram, eu tenho uma lâmpada acesa ou a lâmpada apagada, e assim eu consigo representar verdadeiro e falso. Agora, na hora de transpor isso efetivamente para o hardware, você tem uma maneira diferente de apresentar esses dados. Em vez de só falar verdadeiro e falso, você tem sinais elétricos. E não dá para dizer assim, tem sinal e não tem sinal, como você acaba olhando quando você fala assim, tem um, quer dizer que tem sinal, o 0 não tem sinal. Cuidado, eu tenho que ter um sinal, mas que represente a não existência da informação, porque é a eletricidade que está fluindo dentro do computador. Não posso simplesmente falar assim, eu vou mandar, não vou mandar. O computador ele tem que ter algum parâmetro ali de referência para poder utilizar isso. Então, para que a informação ela seja empurrada adiante dentro do processo, a gente dentro da informática, no hardware mesmo, sempre vai estar trabalhando com o sinal elétrico. O que muda é a sua tensão elétrica em ter sinal positivo ou negativo. E aí, em cima desse positivo e negativo é que é trabalhado a ideia do verdadeiro e falso. Mas, num ambiente de provas, isso aí vai ser representado mais na sua essência, que é a menor unidade. Esse verdadeiro e falso, ele vai ser representado por bits. E o bit, ele é representado corretamente pelo B minúsculo. Só que você vai perceber que é algo que muitas vezes passa batido. Você pega material, às vezes bibliográfico, não só de concurso, falando fora do universo de concurso, e que você vai começar a ler a própria propaganda de muitas empresas de internet, eles colocam lá errado, às vezes, as siglas que são apresentadas. Talvez por correção no marketing, algo do gênero, mas acaba passando aí esse erro. Então vamos ficar atento com isso. O B minúsculo, corretamente, ele representa o bit, que é a menor unidade dentro do universo da informática. E é a unidade que representa a essência do verdadeiro ou falso. Então quando você coloca lá, eu tenho o 0, beleza. Você tem o 0, então o 0 está representando para nós a ideia de falso. E o 1 está representando a ideia de verdadeiro. Então essa é a colocação que você teria na representatividade de informações. Só que isso aqui é só dizer sim ou não, né? Então, como é que eu vou representar isso de fato? Lá no hardware, ele vai colocar lá como mais 5 volts, menos 5 volts, e hoje as tensões são cada vez menores, para ter um menor consumo de energia, menor aquecimento, mas aqui é onde começou a brincadeira, né? Você tem uma forma mais básica de identificar essas informações. Então, a ideia é de você representar isso. No caso, o falso é o menos e o verdadeiro é o positivo. Mas, para nós, interessa principalmente a ideia de zeros e uns. Ok, só que para que eu represente uma informação de fato, eu preciso de mais do que apenas verdadeiro e falso. E aí a gente pega lá a ideia do byte.
O byte ele surge com a necessidade de representar os caracteres de texto. Então eles falam, vamos pegar aqui uma estrutura mínima necessária para representar o caractere. E aí eles falaram, vamos criar então o byte. O byte é o símbolo do B maiúsculo. Esse cara ele é composto por um conjunto de 8 bits. Então a cada 8 bits você tem um byte. Beleza. E isso é transcrito aí como a ideia de palavra, né? A ideia do word. O que é esse word? Essa palavra simplesmente é um tamanho de 8 bits necessários para representar apenas um caractere, e é a maldade. Você fala, então não é uma palavra inteira, não. É palavra em termos de hardware que a gente está falando. Ela é a representação de um caractere de texto. Isso aqui, ele vai direcionar você para um negocinho chamado tabela ASCII. E aí você vai ver justamente, tem lá a tabela ASCII 2, a tabela ASCII estendida, né, o que estende os seus caracteres. Essa tabela ASCII nada mais é do que uma tabelinha que tem 256 possibilidades. São 256 valores diferentes. E você vai observar justamente que ela apresenta para você um número para cada caractere que ela vai representar. Ou seja, são 8 bits. Você vai ter lá o número que começa lá, o caractere representado pela combinação 0, 0, 0, 0. Isso aí representa um caractere. Aí você vai ter lá 00001, isso aqui representa outro caractere. E aí vai mudando isso aqui, eu tenho 10, é o outro caractere, até que você tenha todas as possibilidades, ou seja, partiu do 000 e vai mudando todas as opções aqui de 0 e 1, até chegar na combinação maior, que é 111, 8 dígitos aí, 8 bits, todos marcados com 1, que aí representa justamente o 255. Mas por que pegaram 8? Bom, porque com 256 caracteres eu consegui representar aí justamente a tabela ASCII. E também, por um outro detalhezinho, a cada 4 aqui é o necessário, quando eu faço essa divisão aqui, ó, pegar 4 para um lado e 4 para o outro, é o necessário para representar um número hexadecimal. Então, um dígito hexadecimal, que vai de 0 a 15, eu consigo representar ele com 4. Então, pegamos um número aí, justamente, essa base octal, onde que trabalha com 8 bits, e essa base ela trabalha de uma forma muito ligada e amarrada com os números hexadecimais, que simplificam a representação quando você tem um valor muito grande para ser expresso. Então, a essência foi toda amarrada em cima dessas colocações matemáticas. Beleza, para nós, na hora de fazer a prova, o que interessa? Você tem que saber o que é o bit, 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Você tem que saber que o byte é esse conjunto de 8 bits e justamente a sua relação, esse tamanho do caractere. Por quê? Questões que vão lá e jogam para você, olha, eu tenho um arquivo que tem tantos caracteres. Qual o tamanho deste arquivo? Claro que depende do tipo de documento que você está trabalhando. Mas aqui, esse tipo de questão cai lá, por exemplo, no arquivo do bloco de notas. Se você digitar lá 5 letras dentro do bloco de notas e salvar, são 5 letras, são 5 caracteres. Esses 5 caracteres, cada um tem o tamanho de 1 byte, logo esse teu arquivo tem 5 bytes. É essa a ideia de representação que eles cobram na sua prova. Então fica atento a isso. Agora, olha só. Na hora que você tem a diferença do seu HD para o sistema, você vai observar justamente que existem problemas. Não, existem diferentes maneiras de representação gráfica. O que acontece? Os fabricantes de HD, na hora que fazer a peça, eles, para poder simplificar o lado deles e tudo mais, e chegar mais rapidamente até um número legal, um número comercial, o que eles fizeram? Eles perceberam que era mais interessante usar um outro sistema de medidas, o sistema internacional. E o sistema internacional, ele pauta as medidas justamente em cima da base decimal. Por quê? O software, desde o começo, ele sempre utilizou aí o sistema binário, que é justamente essa ideia que a gente está falando. Binário, verdadeiro ou falso. Só que aí, para poder chegar no binário, é 1024. E para chegar no decimal, é 1000. E aí é que está. O cara que vai fabricar um HD, para ele falar assim, olha, eu tenho um HD que vai trabalhar com uns 500 gigas. Pô, se fosse para trabalhar 500 GB com 1024, demora mais, porque eu preciso de mais capacidade. No começo, a alegação deles para essa diferença de você chegar ali e olhar 500 GB na etiqueta, colocar no computador e não aparecer os 500 GB, é porque eles tinham um conjunto de dados que era reservado para outras estruturas. Mas na realidade é porque o sistema é diferente. E depois eles explicaram isso. Falaram, não, a gente está calculando com base no sistema internacional. Vocês estão calculando com base no sistema binário. Por isso que está dando essa diferença. Mas as provas querem saber essa diferença. Então, primeira ideia que você tem que notar é, toda vez que ele fala, olha, eu tenho um dispositivo que tem uma determinada capacidade.
você sempre vai considerar o fator do hardware, porque ele falou que é o dispositivo, que é a peça. E ela tem aí justamente essa ideia de 1000, ou seja, 10 à terceira. Então, esse é o seu fator de multiplicação ou divisão, dependendo do processo. Eu prefiro usar na multiplicação. Por quê? Dá menos trabalho do que ficar fazendo contas e dividir. Principalmente quando a gente cair aqui. Porque fazer multiplicação ou divisão por 1000 é fácil. Agora, por 1024, já dá um pouco mais de trabalho. Então é aí que a gente vai começar a brincadeira. Agora, essa questão fala para você, olha, tem um arquivo. Você pensou em arquivo, ele já está dentro do universo do software. Ele está usando Windows, está usando Linux, está usando outro sistema operacional. Então, eu estou usando um documento. E na hora que eu estou falando de programa, estou falando de software, você vai falar, olha, ele falou que tem um arquivo que tem tamanho tal. Então, você vai entender que aquele arquivo está usando como fator de multiplicação 1024. Então é aí que tem que ter cuidado, porque ele está usando lá o sistema DEC, o sistema binário, ou seja, seria a ideia de 2 elevado à décima, porque binário justamente são duas possibilidades que você tem de trabalhar aí com cada dígito que ele utiliza. Bacana. Só que aqui, o que a gente vai utilizar? Você vai perceber o seguinte, a gente vai estar trabalhando com o byte. Por quê? O bit é a menor unidade. O bit ele é usado em que situações? Transferência de dados, onde que a transferência ela ainda é um pouco lenta. Para parecer que ela é grande, eles, em vez de representar com byte, representam com bit. A tendência é que conforme a informática vai evoluindo, as tecnologias vão evoluindo, a gente vai parar de usar o bit e vai começar a usar mais o byte, por quê? É mais simples, fica um número mais sucinto. Mas no começo, eles querem mais propaganda. Então, para isso, eles usaram a unidade menor para fazer o número parecer grande. Então, aqui, quando a gente começa a usar esses fatores, vale tanto para bit quanto para byte? Sim, na hora que ele for calcular, vale para o bit como para o byte. Mas nós vamos utilizar aqui na ideia de arquivo, que é o mais tradicional de provas. Se você for olhar para a transferência, tem que ter cuidado que na transferência ainda é utilizado muito a ideia do bit. Tanto que aqui a gente vai ter uma base, mas não vamos chegar a olhar o que você tem, por exemplo, na hora de contratar um sinal de internet. Quando você contrata a tua internet, você olha lá e fala, eu contratei um sinal de internet de 50 megas. Só que é 50 megas o quê? Por segundo? Mas quando você olha lá no seu computador na hora de fazer o download, não dá 50 mega. Ele vai dar um valor menor. Por quê? Justamente por conta dessa divisão aqui. Megabytes por segundo e megabits por segundo. Aí você tem ainda a questão de multiplicar ou dividir por 8. Então, se ele representou, olha, eu tenho 8.000 bits. Então, você tem que pegar e dividir por 8 para falar, na verdade, eu tenho só 1000 bytes. Então, olha a diferença. 8.000 bits parece coisa grande. 1000 bytes já diminuiu o valor, né? Então, é essa a correlação entre o bit e o byte. Beleza, fechou o bit e o byte. Agora a gente vai olhar para somente a ideia desse fator, o problema do hardware com o software, que aí sobrecai mais sobre o byte mesmo na hora da prova. Pode haver ainda mais essa multiplicação por 8 aí, se ele pedir em bit. Agora olha só, como que funciona esse sistema? Quando você trabalha com hardware, você tem aí um universo distinto do que é apresentado para você dentro do software. Então é essa tabelinha aqui que eles cobram na prova. Só que, claro, eles não vão pedir a tabela, não vai para você decorar a tabela, mas podem pedir para você decorar essa ideia aqui, ó, essa linha de trabalho, essa simples identificação de, olha, do kbyte eu vou para o megabyte, para o gigabyte, para o terabyte, para o petabyte, para o hexabyte, para o zettabyte, para o yottabyte. Isso aqui eles podem pedir para você, na ideia de sequência, quem vem depois. Mas calma, vamos por partes. O que acontece? Quando a gente fala no hardware, o nosso fator de multiplicação no hardware é quem? 1000. Então, é 1000. A cada 1000 bytes, você tem o equivalente ao que é denominado kilobyte. Esse aqui tá fácil, né? Porque a cada 1000 gramas você tem 1 quilograma, não tem? Então é fácil mencionar. Essa primeira foi pensada justamente nessa lógica. A cada 1000 metros você tem 1 quilômetro. Então você tem aí justamente o quilômetro. Por quê? A ideia é usar inicialmente isso. Só que depois é que foi mudando um pouquinho a representação comparado a outras unidades de medida. Mas lembra que o hardware, ele usa o sistema internacional de medidas. E esse sistema internacional, então, parte sobre esse 10 elevado à terceira aqui. Então, em vez de eles colocarem assim, eles podem trazer na prova 10 à terceira. Ok. A cada 1000 bytes, você tem o equivalente a 1 kilobyte. A cada 1000 kilobytes, você tem 1 megabyte. A cada 1000 megabytes, você tem o gigabyte. A cada 1000 gigabytes, você tem o terabyte. A cada 1000 terabytes, o petabyte, e assim por diante. Ficou claro
a ideia do que você tem. Mas entenda justamente, quilo, mega, giga, tera, peta. Aqui tá fácil ainda, né? Quilo e o mega que é o mais perigoso. O giga até vai, a pessoa já acostumou porque elas são as unidades mais próximas hoje do seu dia a dia. Terabyte ainda vai. E aí você pensa assim, 1, 2, 3, 4, tera, né? Tera, tetra, isso fica fácil lembrar, né? Peta também, né? Ô, peta campeão. Ah, beleza, peta são 5, então associa. Hexa também, 6. Você vai dizer, hexa campeão. Opa, 6. Aí que muda, vem lá na parte do zeta e no yottabyte, que já são aí as unidades mais transcendentes em termos de volume de dados que a gente pode representar hoje. Então, até aqui tá fácil. Que é o mais provável que apareça em prova, é chegar até aí o petabyte, dado o cenário atual. Aqui você tem justamente as 3 unidades que foram projetadas para o universo mundial. Então, aí a ideia é que hoje, se você pegar 1 yottabyte e juntar todos os dados do mundo, você teria aí algo que não se aproximaria ao 1 yottabyte. Pô, mas é tão grande assim? Olha o fator de escalada que a gente tem aqui, que é sempre multiplicar por 1000. É 10 a 24. Ou seja, é como se você colocasse 1 e colocasse mais 24 zeros do lado dele aí para representar esse número. É coisa pra caramba. Então, a ideia do sistema internacional. Agora, quando você olha para o sistema binário, que é o sistema da IEC, que é usado nos softwares, o que você vai identificar? O nosso fator é 1024. Então, o que você tem? Você tem lá, cada 8 bits dá 1 byte. Tanto aqui quanto aqui. O bit e o byte são iguais nos dois sistemas. Mas, quando eu tenho 1024 bytes, é que eu vou ter E aí vem o problema. Corretamente, nós identificaríamos como kibibyte. E o sinal gráfico, a representação, seria ali justamente o kib, para identificar no universo do software. Qual que é o grande problema que a gente está destacando aqui? Se você usa Linux, quando você chega lá no Linux, você vai ver realmente que o Linux usa essas siglas aqui. Ele fala para você, ó, você tem aqui um arquivo que tem um MIB, você tem aqui um documento, uma pasta que o volume dela total é de tantos GB. Ela traz essa representação corretamente. Agora o Windows não. O Windows ele disfarça. Ele tem esse problema. E aí a regra, hein? Não vai só considerar a sigla aqui, porque ela é executada errada nas situações práticas, sim. Por que o Windows não coloca desse jeito? Porque o usuário não está acostumado com isso. O Windows ele coloca essas siglas aqui lá dentro do sistema operacional para representar os arquivos. Só que qual que é a regra? Por mais que ele falou, estou usando o Windows e lá no Windows Explorer, no explorador de arquivos, na hora que eu vou olhar meus arquivos e pastas, eu encontro lá o nome do arquivo e o tamanho do arquivo. Mas lá é o software que você está usando e não o hardware. Então você tem que usar o quê? Por mais que o símbolo esteja mostrando lá esse cara, você tem que considerar esse cara. Mesmo errado no sistema, mesmo errado no sistema. Mas por que é errado? Porque é mais fácil para o usuário. Agora, quando ele fala para você na prova, olha, eu tenho uma peça, eu tenho um dispositivo, aí você vai considerar esse sistema que é o que o hardware utiliza. Por isso que eu pautei assim, hardware e o software. Independente do que ele vai estar utilizando no símbolo, é hardware e software que você usa como parâmetro de decisão. Agora, então como é que eu vou calcular? Se você for pegar ali justamente no Windows, aparece lá, eu tenho 1 kilobyte. Sim, mas o correto seria que o Windows escrevesse lá que você tem 1 kibibyte. Então, que é justamente a base, né, dizendo para você o seguinte, olha, eu tenho algo baseado em números binários, por isso esse bi aparece aqui no meio, porque você está enfatizando justamente que é uma base 2 elevado à décima, uma base binária, que é o 1024. Então esse é o seu fator de multiplicação. Então o kibibyte, então é 1024 bytes, equivale a 1 kibibyte. 1024 kibibytes é um mebibyte, ou mebibyte, né? 1024 mebibytes são aí equivalentes a 1 gigabyte. 1024 gigabytes, um terabyte, e assim por diante. A sequência aqui você vai perceber que é a mesma ideia de representação do outro. O que muda é o seu fator de multiplicação. Só que perceba o seguinte, quando eu pego 1024 vezes 1024, já dá 1.048.576. Ou seja, já houve uma diferença aqui, ó, descendo as duas escalas, 1024 vezes 1024 ou 1000 vezes 1000, de 48.576 elementos de diferença, números, valores de diferença. Então é só pensar assim, você vai colocar um valor, investir um dinheiro ali, você me emprestou tanto, eu calculo por esse e depois calculo por esse. Imagina,
Na hora que eu vou te emprestar um dinheiro, eu falo para você que eu vou usar um fator de multiplicação aqui do sistema IEC. Aí você acha que você tem que me pagar 1.000 vezes 1.000, você acha que tem que pagar 1 milhão. E na hora que eu chego te cobrar, eu te cobro 1.048.576. Você vai brigar por esses 48.576, não vai? Dá diferença. A mesma coisa acontece na hora de analisar um arquivo, pasta e tudo mais dentro da unidade de representação. Então é aqui que vem as questões de prova. O que nós precisamos entender é a ideia de escala, cuidado com a representação, tá? Como é base binária, então aqui é 2 a décima, e aí 1024 vezes 1024, 1.048.576 é 2 elevado a 20, aí vai 2 a 30 e assim por diante, até chegar no 2 a 80, que seria lá o nosso Yobibyte. Então você tem aqui o mais fodão, que é o Yoda, né? Então você lembrou do Yobibyte, para lembrar aí um pouquinho do universo cinematográfico para ajudar você a associar as coisas. Mas como é que cai isso de fato na prova? Então, entendendo a representação, você vai encontrar as questõezinhas na prova que vão trazer para você o seguinte questionamento. Ele diz lá para você, por exemplo, que tem lá um pendrive de 4 GB. Na hora que ele falou para você, ó, pendrive de 4 GB, ele já identificou esse aqui pendrive. Então, se é pendrive, é hardware. E ele tem 4 GB. Então, aqui eu tenho que lembrar, esses 4 GB estão calculados de acordo com a tabelinha do Sistema Internacional de Medidas, de acordo com o fator 1000 do hardware. E aí ele fala para você, olha, eu tenho um arquivo que tem 3.9 gigabytes. Aparece assim, mostra às vezes a figurinha lá para você, dizendo, ó, tá aqui esse arquivo dentro do Windows. Esse arquivo que eu posso copiar e colar ele dentro desse pendrive? Vai caber dentro do pendrive? Consigo arrastar? E aí ele vai fazer outras questões, às vezes vinculadas, tipo, se dá para arrastar, se dá para recortar e tudo mais. Mas o que interessa na questão é, cabe esse arquivo de 3.9 dentro de 4? Em uma primeira olhada rápida, você vai falar, cabe. 3.9 é menor do que 4? Pois é, mas lembra o que eu falei? Aqui é arquivo. Arquivo, o valor aqui foi calculado com base no fator do software, ou seja, no 1024. E aí o que acontece? Para poder dizer se cabe ou não, como eu falei, o mais fácil é multiplicar. Então o que você faz? Pega lá os 4 GB do hardware, como é hardware, vamos pegar e trabalhar com o fator de multiplicação? Lembra que a gente fez a escalada aí? Cada 1000, o que dá o gigabyte? Ou seja, 1 gigabyte. 1, né? Esquece o 4 aqui, tanto que ele foi projetado para baixo. A cada quantos gigabytes você tem aí? Eu tenho lá 1 gigabyte equivale a 1000 megabytes, não é isso? Então eu substituí a letra G por 1000 megabytes, que é o que ela representa. Beleza. Mas aí o megabyte representa o quê? A cada 1000 kilobytes eu tenho 1 megabyte. Então eu substituí essa letra M pelo 1000K. Aí você vai falar, mas o K também, eu posso substituir ele por 1000 bytes. Ok, então agora você tem ali justamente 4 que vai multiplicar todos esses fatores, porque é a ideia da escalada que a gente fez ali de multiplicação. Então tem aqui, basicamente, a ideia de 4 bilhões, né? Então aqui seriam os milhões, aqui os bilhões de bytes. Isso é a capacidade do pendrive, tá? Lembra que esse aqui é o seu pendrive, é a capacidade que ele vai apresentar para você guardar dados. Ok, mas eu tenho que observar o seguinte, e no universo do software? Aquele arquivo de 3.9 gigabytes, que o correto, como a gente já viu, é que ele fosse escrito lá como gigabyte, mas o Windows não coloca assim, e esse tipo de questão normalmente usa o Windows como base, então por isso cuidado. Então tem lá 3.9 GB, é a mesma coisa que pegar esse 3.9 repete por hora. Quanto que eu tenho para dar 1 GB? Tem que ter 1024 megabytes. Então você vai substituir aquele giga, multiplica por 1024 em MB. Aí você pega esse 1024 também, esse M, e substitui por 1024K. E esse K você substitui por 1024 bytes, que é justamente o que ele equivale. Então você vai estar fazendo o que agora? Você tem uma conta de 3,9 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024. Para simplificar, você sabe que, e já vai antecipando, que o número aqui resultante da multiplicação de 1024 vezes 1024 é um valor que você vai ter que saber decora aí no universo informática, lá pelo fato de questões de planilha. Esse número aqui é 1.048.576. Mas perceba que se você tiver que multiplicar na prova, vai ter que multiplicar, não tem o que fazer. É fazer o cálculo. Ok. Aí você vai fazer a multiplicaçãozinha aqui. E sempre chegar onde? No fator igual. A intenção para você poder calcular essa questão é igualar as grandezas. Qual que é a única grandeza igual que eu tenho? Independente do sistema de medida, é o byte. O bit também, mas é melhor já calcular no byte. Para que deve ser até o bit? Então o byte já é igual nos dois cenários.
Então eu vou multiplicar isso aqui. Então você já viu 1.048.576 vezes 1024 vezes 3,9. Isso vai trazer para você ali, fiz já os cálculos aqui para antecipar nossa vida, 4 bilhões 187. Mas na hora que você está multiplicando ali, você não precisa, na prova, você não precisa terminar todo ele para calcular. Você começa a calcular. Ah, você fez lá 1024 vezes 1024, deu 1 milhão, vezes o 1024, você já vai ver que vai dar um número quebrado ali, aí você multiplica por 3,9. Na hora que você multiplica por 3,9, você já começa a ver, ah, deu 4, 1. Ih, já deu 4, 1, pronto, parou a questão. Por quê? Você já viu que esse cara aqui é maior do que a capacidade, de fato, que você tem aí no pendrive. Então esse arquivo de 4 bilhões 187 milhões 593.113,6 bytes, 6 bytes parece estranho, mas você tem esse arquivo em bytes, ele vai trazer aqui para você justamente algo maior do que a capacidade do dispositivo. Então não vai caber. Por quê? Não byte quebrado é estranho você representar, tá? Esse 0,6 que eu falei para você. Porque aqui há um arredondamento. Na hora que você olha lá o arquivo, você vai ver que não é bem 3,9, tem uns númerozinhos do lado. Mas para efeito de prova, você já percebeu que já deu para calcular e já deu diferença. Ah, mas então quanto quer que cabe? É mais fácil, em vez de você decorar todas as possibilidades, você simplesmente entender o processo. Por quê? Se você encontrar essa questão, aí você tem que calcular. Se não aparecer a questão, você não vai ter que calcular, mas sabe como fazer, é isso que é o importante. Então você vai pegar e igualar a grandeza, e a nossa grandeza igual é o byte, e faz esse processo, beleza? Agora, além disso, quando a gente começa a partir para esse universo do software, você vai perceber o seguinte: a informática, ela tem uma linha que divide aí a estrutura funcional, né? A gente pode pensar numa evolução, numa comunicação entre esses dois grandes universos, que há uma diferença óbvia, né? Como a gente viu aqui. O hardware, ele trabalha com sinais elétricos. E para nós humanos, entender esses sinais elétricos não é tão trivial, não é algo tão imediato. A gente tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque o hardware, ele faz as coisas pautadas, separadinhas, e nós temos a automação da coisa. Nós, como humanos, queremos fazer tudo de uma vez só. É só você pensar assim. Na hora que está vindo um caminhão e você quer cruzar a rua, você não vai ficar calculando lá a velocidade dele, a distância que ele está de você, a velocidade que você tem, a distância que você tem para atravessar a rua, para ver se dá tempo. Você simplesmente olha, vai, não vai, foi e morreu. E é basicamente o que você faz, não é? Pois é, e é isso que nós temos que entender na informática. O hardware, ele tem que pensar pautado, que nem no raciocínio lógico. E o usuário quer pensar mais simples possível na visão do usuário. E às vezes é mais complexo. Então, quando você fala no hardware, você está lá falando em bits, está falando em sinais elétricos. Isso é a linguagem que o hardware conversa. Beleza. Mas para simplificar um pouquinho o nosso entendimento, existe uma linguagem de máquina, que é a chamada linguagem assembly. E aí você tem o código assembler, que é justamente esse código que você vai escrever, e ele vai gerar o assembly, que é o conjunto de instruções diretas para o hardware. São instruções simples, mas que são muitas instruções simples para representar o que para nós era algo do tipo, soma 1 mais 1. Então ele tem um conjunto de instruções ali para fazer isso. Então esse assembly ele está ali mais próximo do hardware. É a forma mais baixa que a gente tem na informática. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente faz esse comparativo, a gente está falando assim, ó, quanto mais chegar perto do usuário, mais alto é o nível de abstração. Então isso aqui, quando a gente fala, esse nível aqui que a gente está falando, é o nível de abstração de dados. É como a gente vai entender a estrutura toda. Então, quanto mais próximo da linguagem do usuário se expressar, ou seja, da linguagem natural, mais alto nível da informação, mais alto nível que você tem dentro da informática. Quanto mais próximo da maneira do hardware se comunicar, mais baixo é o nível dessa estrutura de abstração, porque é a coisa real como ela acontece. Ou seja, não tem abstração quase, é como realmente a informação tem que ser trabalhada. E aí, claro, você tem aí uma vasta linha de situações. Tem linguagens de programação que vão ser usadas para criar os softwares, tem o próprio aplicativo, mas a linguagem natural mesmo é a nossa comunicação aqui. Então hoje, quando você pensa assim, eu consigo executar comandos por voz, isso é o mais próximo que você pensa da linguagem do usuário. Quando você pega o Cortana e fala, ei Cortana, faz tal coisa aí, agenda para mim um compromisso. Google, coloca ali na agenda tal coisa para eu lembrar que tem essa tarefa daqui a uma semana, liga um despertador. Então você está usando comandos como se você estivesse conversando com uma pessoa. Claro que ainda mecanizados,
Porque há uma grande ruptura do usuário até chegar no hardware. Alguém precisa escrever e dizer como que é essa estrutura para que o hardware entenda ela. Então alguém precisa fazer todo esse processo do meio do campo, fazer a comunicação entre esses dois contextos diferentes. E é aí que está todo o cenário da informática. É fazer isso cada vez parecer menos distante. Então há uma distância muito grande e a gente quer aproximar de modo que o usuário não perceba que essa distância exista de fato. Então a linguagem natural é a nossa comunicação. O hardware usa a linguagem de máquina, que é o mais próximo justamente dos sinais elétricos que ele vai estar transmitindo. Beleza? Agora vamos ver como é que esse universo aí cai em prova, né? Além desse exemplo, já era basicamente uma questão para você calcular. Olha a nossa questãozinha aí. A capacidade de armazenamento tem aumentado bastante nos últimos anos. Hoje, já encontramos HDs com capacidade de 1 terabyte. E olha ele falando no hardware justamente com a capacidade de armazenamento de 1 terabyte aí dentro desse processo. Bom, além disso, o que vai acontecer? Você está ali com esse cara apresentado dentro do cenário e ele traz ali 1 megabyte, gigabyte, kilobyte, 100 petabyte e o kilobyte aí efetivamente sendo apresentados para você. Ok, então ele fala a capacidade de armazenamento de 1 terabyte equivale a quem aí efetivamente? Basicamente faltaram aqui alguns fatores de multiplicação, né? Porque ele poderia dizer assim, ó, é o que em megabyte? Simplesmente seria aí você representar em gigabyte. Sim, mas eu teria que ter aqui 1000. Falar, ó, eu tenho 1000 gigabytes para poder dizer que eu tenho 1 terabyte. E a questão veio assim, veio quebrada desse jeito mesmo. Aqui ele colocou 100 petabytes, mas eu posso falar assim, 1 terabyte é quanto? Posso representar ao contrário, né? Se eu coloco 1000 gigabytes, eu poderia pensar no terabyte ao contrário, que seria uma unidade maior e dividir ela. Só que daí seria dividir, né? Por quê? Porque eu teria que pegar lá, eu tenho 1000 teras para dar 1 peta. E 1 tera vai valer 0,0 do peta. Então perceba que há uma diferença aí na multiplicação e divisão. Então a mais próxima aqui seria justamente a alternativa B. Mas faltou aí esse 1000. Claro que é uma questão que vier assim, é recurso que a gente vai na veia de novo dela para que você possa ir tranquilo. Mas sempre é bom ter uma noção de como resolver elas. Próxima questãozinha. A unidade de medida 1 megabyte representa uma capacidade nominal de armazenar o quê? Então você tem ali uma capacidade de fazer o armazenamento de quantos dados? Aí é aquela história, aquela escalinha que a gente fez ali do megabyte. Lembra que você tem lá 2 elevado à décima, né? Então isso aqui vai ser 1024 bytes, ou seja, 1 kilobyte. Então você tem lá o quilo representado para você. Aí depois você tem um megabyte, justamente, que é do 1024 vezes 1024, que é o 2 elevado à décima vezes 2 elevado à décima, ou seja, 2 elevado à décima vezes 2 elevado à décima, você vai ter aí justamente 2 elevado a 20. E é a nossa resposta aí desse cenário, que é o megabyte. Ele parou por aí. Então, viu? Às vezes ele traz essa forma de representação aí. E olha que ele coloca como caracteres. Lembra que o byte é um caractere. Então, por isso que ele colocou nessa ideia, né? Capacidade nominal de armazenar quantos caracteres. Sacanagem essa questãozinha, né? Olha a próxima. Antes de instalarmos um aplicativo, existe a necessidade de saber se o dispositivo para armazenamento de dados possui a capacidade para essa instalação. A capacidade de disco rígido atual, utilizado em desktops, está em qual ordem? Bom, a tradicional ainda vai demorar um tempo para a gente sair do terabyte, é ele, mas vai chegar no yottabyte. Olha o lapso que ele sai do giga, na verdade o menor aqui é o K, depois o K vem o mega, depois vem o giga, depois o tera, e o iota é o cara que está lá longe, ele nem colocou aqui o próximo depois do tera, que seria o peta. Então ficou aí justamente o mais próximo ao que nós utilizamos no computador como capacidade, é o tera. Se fosse pensar em pendrives aí, ainda poderia dizer que é na casa dos gigabytes, embora tenha pendrive aí com capacidade de 256, 512 gigabytes tranquilamente aí. Então, cuidado com essa situação. Olha só, é esse tipo de questão que você vai encontrar na sua prova, além daquele exemplo que a gente trabalhou aí, que é diretamente associado ao cálculo de equiparação de arquivos. Então a gente já resolveu uma questão durante a aula efetivamente, beleza? Ficamos por aqui e até a próxima.